Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas. Espero que vocês estejam acessando os nossos canais, como a gente está vendo sempre os avisos das nossas colegas professoras aqui, tá bom? Então, a gente aqui hoje vai dar uma aula para o quarto ano, para as turmas do quarto ano em Acelera, que vai ser da disciplina de Ciências, e a gente vai falar, ó, temperatura e clima, que assunto interessante. E para me acompanhar aqui hoje temos a professora Eli. Seja bem-vinda, professora Eli. Obrigada, professora Sinara. Estamos aqui aguardando a participação dos nossos estudantes. Hoje, pelo que eu observei nas aulas anteriores, eles estão bem participativos. Continue aí conectados para a aula de ciências. E hoje, professora Sinara, tem algum animal hoje? Teremos sim, animais sempre presentes na aula de ciências. E também aqui com a gente está a Ingrid, que é a nossa intérprete, seja muito bem-vinda, que está tornando a nossa aula um pouco mais acessível, não é verdade? Então, bichinhos temos sim, e hoje eu escolhi um bichinho especial para quem é aqui do Recife. Eu trouxe hoje esse aqui, ó, a capivara. Já viram a capivara por aí, em algum rio? Ela gosta muito de andar nos nossos rios por aqui, sabia? Por sinal, nosso rio Capibaribe tem um nome em homenagem a esse animal, a capivara. Ela é tão bonitinha, gente, ela é um roedor bem legal e ela é uma friend da natureza. Ela é amiga de quase todos os bichos e a gente vai ver o porquê que eu tô falando isso já já. Olha só, a capivara ou capincho é um roedor, é um dos maiores roedores que a gente tem no mundo e a gente encontra ele aqui no Brasil, tá certo? A gente tá vendo ela ali, ó, no cantinho, se alimentando e olha só o nome dela, científico. Lembra que o nome científico é em latim, que é aquela língua diferente que os biólogos utilizam para catalogar os animais. E olha só, Hydrochoerus hydrochaeris. Eu acho que eu falei certo, hein? Que é um nome bem complicadinho, né? Olha só, ela mede de 60 centímetros a 1,20 m. Ela tá ali, ó, relaxando, sentadinha, comendo, bonitinha. Chega a estar com os olhos assim, ó, semicerrados, está quase dormindo, quase cochilando. E uma característica desse animal são o quê? Que eles vivem perto de água, permanentemente eles estão perto da água, até para se locomover, para conviver com seus filhotinhos, eles estão ali juntinhos da água. Eu vejo tanto vídeo legal na internet rolando sobre a capivara, elas atravessando em grupinhos, ela conversando com outros animais. Vocês já viram algum desses vídeos interessantes sobre esse animal? Se falou, diz aí para a professora Eli que a gente quer aqui saber, tá? Os estudantes aqui, professora Sinara, eles, antes de falar qual era o animal, eles já estavam aqui dando a opinião deles. Fábio disse tartaruga, Ana, como sempre, a raposa. Ah, olha aí, eu gosto que vocês falem também, porque vão me dando as ideias, você sabe, dos próximos animais. Porque eu já tenho animal preenchido até setembro, mas a gente tem o ano todinho aí para fazer de animaizinhos, tá certo, gente? Olha só. Esse animal é um animal herbívoro, lembra? Herbívoros são animais que comem plantas e geralmente ele come o que? Grama. É o alimento que ele mais come, que é a grama, tá certo? E o nome capivara possui origem tupi-guarani e significa, olha, comedor de capim. Olha só que interessante, gente, do nome, tá vendo que veio? E outra coisa também, elas podem chegar até 100 quilos. Elas comem graminha, mas elas ficam fortinhas, tá? Que a graminha dá o sustento dela. E aqui a gente tá vendo, ó, o animal maiorzinho com o seu filhotinho do lado. É tão bonitinho, gente. Eu acho a capivara fofinha. E olha, eles vivem em grupos também. E esses grupos podem chegar até 100 animais, dependendo do território que elas têm para conviver. E são considerados os animais mais boas praças do reino animal. Olha só, a gente tá vendo aí, gente, a capivara com o gatinho. Olha que bonitinho. Ela tá ali, ó, fazendo um carinho no outro. E tem mais, olha, para vocês verem que eles são boa praça. Olha aí, ó, a capivara com os macaquinhos fazendo massagem na capivara e a capivara só ali relaxando. E olha essa outra aqui, ó, a capivara que eu acredito que sejam jabutizinhos. E olha só, ela tá ali, ó, rodeada pelos tartaruguinhas ou jabutis,
Ali, ó, deitadinha, só relax. E esse aqui? Olha que foto fofa. Ela cheirando um outro roedor aí, um ratinho, tá vendo? Tão bonitinho. E aí, professora Eli, eles gostaram da capivara, nosso animal de hoje? Sim, o Bruno disse que ela é que é fofinho, que realmente é um animal fofinho. É. E as capivaras, eu estava lembrando aqui, existe muito delas lá no Horto Dois Irmãos. Olha aí, ó, vale a Parque visita dos então, Irmãos. né? No Parque dos Irmãos, para vocês verem um pouco das capivaras. E aqui a gente está vendo elas no convívio em grupos. Olha só, elas ali, ó, de boa, comendo, relaxando, aproveitando o final da tarde. Olha que coisa maravilhosa. Então, gente, falando em tarde, vamos falar um pouco de clima, vamos falar de temperatura e vamos mudar o foco agora para a nossa aula. Se eu ver essa foto aqui, o que é que vocês estão imaginando aqui? Essa moça tá com o quê? Ué? Ela tá fazendo assim, ó, chega tá com a carinha vermelhinha e chega tá assim, ó, tentando se esquentar. O que será que isso aqui tá mostrando pra gente? Será que vocês vão conseguir saber o que isso aqui tá querendo dizer? Ou então se eu mostrar agora essa aqui, ó. Olha só, olha a cara de alegria dessa moça. Tá rindo, tá o dia ensolarado. Será que aí tá quente? Será que aí tá frio? A gente percebe também a diferença nas roupas. Olha, aqui bem casacadinha. Aqui, ó, já tá com uma roupinha mais leve. Aqui, essa moça tá de chapéu para se proteger dos raios solares. E essa daqui tá com um gorrinho que é para aquecer a cabeça. Tudo isso depende do local que a gente vai e a temperatura e o clima do ambiente. E é sobre esse assunto que a gente vai falar. Olha, a temperatura é a quantidade de calor presente na atmosfera naquele momento que acontece, tá certo? Que é diferente do clima. O clima é a medida de variações médias do tempo a longo prazo. Uma coisa é diferente da outra. Temperatura é naquele momento, naquele dia, por exemplo, e o clima é o que acontece durante o ano. A gente pode colocar assim a longo prazo, essas duas diferenças, tá? O Recife tem variações dessa temperatura. Tem dia que está mais quente, que pode chegar até 30 graus, e tem dia que está mais frio, que está abaixo de 25 graus. Essa temperatura, gente, vai variando. Então, agora uma pergunta para vocês. Onde é que geralmente vocês acompanham a previsão do tempo? Você acompanha onde, professora? A previsão do tempo? Ou pela televisão, à noite, ou durante o dia pelo aparelho de celular. Alguns aparelhos de celular, eles têm, né, aquele aplicativo sobre o tempo. Pois é, eu peguei até aqui meu celular para mostrar uma coisa aqui para os meus estudantes. Eu não sei nem se vai dar para focar, mas aqui em cima, do lado do meu reloginho, tem um negocinho de clima. E é o que eu geralmente acompanho todos os dias, ó, o meu clima. Aí eu clico aqui e vou direto para o clima, olha só, tá vendo? O climazinho aparecendo aqui, ó. Porque é o que eu confiro todo dia antes de sair de casa. Quero saber se o dia vai ser chuvoso, professora Lee, ou se não vai ter chuva, porque senão eu coloco o nosso sobrinho na bolsa. Os estudantes aqui estão dizendo, o Caio disse TV, também o Bruno falou do Google, né? Ótima televisão, fonte de busca. A Ana também citou o Google. Pronto, ótima fonte de busca, gente. Não está errado não, tá? E olha só, como a gente viu aqui, ó, tem no noticiário, quem a gente acompanha no noticiário, tem no jornal, tem jornais que colocam a temperatura previsível para o dia, para a semana. Também tem o quê? Rádio, que tem programa de rádio que diz, olha, hoje o dia vai ser ensolarado, hoje o dia vai ser chuvoso. E a gente tem que tomar cuidado com essas previsões do tempo e não tá passando fake news, tá? Hoje vai cair uma pancada de chuva e ninguém vai conseguir sair do Recife. Aí a gente sai de casa, o sol tá lá. Oi, tô aqui. Temos canais responsáveis por fazer isso. Se a pessoa, eu acho que vai chover, não. Temos que ter responsáveis por aquilo que a gente passa, tá certo? Então, preste atenção. E qual é a importância dessa previsão do tempo? Para que serve essa previsão do tempo? Olha só, a previsão do tempo ela é utilizada na agricultura. Por quê? Os agricultores precisam muitas vezes fazer o plantio no início de um período de chuva, porque as sementes precisam de água para germinar. Por outro lado, a previsão de enchentes, de geadas ou falta de chuvas também pode evitar esses prejuízos. Então, na agricultura, é importante a gente saber sobre a temperatura.
Outro fator também, ó, quando a gente vai o quê? Viajar, gente. Se sabemos que vai chover, levamos guarda-chuva, porque podemos avaliar a condição das estradas. Se temos uma previsão de média de temperatura do dia, podemos escolher a roupa mais adequada que a gente vai usar. Então, isso também é importante para a gente. Quando a gente sai de casa, leva ou não um casaquinho, leva ou não uma sombrinha. Por isso que a gente olha ali a previsão do tempo. E para as pessoas que gostam do mar, que gostam de velejar, é importante também, sabe por quê? Porque, olha, o velejador deve agir como um verdadeiro computador de bordo. Ele deve analisar ali, ó, diversos momentos externos do barco, como o rumo, como o vento, a maré. Também realizar os ajustes da regulagem do veleiro e saber do quê? Do clima, gente. Porque se estiver chovendo, ele vai sair para navegar no mar? Não vai, porque ele não quer ficar todo molhado. Tudo isso ele leva em consideração antes de velejar. E eu coloquei aqui para a gente ver bem a diferença, ó. Clima e tempo, que eu estou falando aqui de temperatura, tá? Ó, clima é a condição média do tempo em determinado local, medido durante um longo período. E o tempo é o estado da atmosfera em um local de um determinado momento. Então, foca assim. Clima é aquilo durante o ano todo. E tempo é aquilo durante um dia, para facilitar melhor o seu entendimento, tá certo? Então, longo prazo, geralmente definido após 30 anos de observação. Olha só, 30 anos de observação. E aqui, ó, curto prazo, definido em escalas de horas, dias ou semanas. E também tem mais. O estudo do clima é a climatologia. O estudo do tempo é a meteorologia, tá certo? E olha só, o clima são padrões que se repetem a longo prazo. E o tempo, a temperatura, pode variar a qualquer momento. Principalmente na nossa cidade do Recife, que a nossa temperatura varia sempre, gente. A gente também tem esse detalhe aqui, ó. Então, os climas são classificados em clima quente, clima temperado e climas frios. Já o tempo tem tempo ensolarado, tempo nublado, tempo chuvoso, entre outros. Tem essas duas diferenças que eu quero que vocês fiquem claros. Clima, durabilidade 30 anos, como a gente viu ali, ó, um tempo maior, que a gente observa bastante. E tempo é uma coisa de agora, que está acontecendo nesse exato momento, tá certo? E olha só. Exemplo aqui, o clima costuma fazer sol em Brasília no mês de janeiro. E o tempo, hoje choveu durante a manhã do Rio de Janeiro, mas à tarde fez sol. E outro exemplo que eu trouxe aqui de Recife, ó. O clima de Recife é quente e úmido. E eu estou dizendo ali também que, ó, hoje o dia está chuvoso. Então, eu estou dando essas duas definições para vocês de clima e de tempo. E eu espero que vocês consigam ir memorizando bem. Olha só, um exemplo aqui, ó. Ana e Miguel estavam esperando a previsão do tempo no noticiário para arrumarem as bolsas para o final de semana. Observem as temperaturas da imagem. Vamos ajudá-los a montar suas bolsas. Eu estou aqui com primeira é a Ana. Olha só, a Ana está aqui. Se ela fosse arrumar a mochila dela para sair, quais seriam as roupas que ela iria colocar? Ela iria colocar casacos ou ela iria colocar uma regata? Observa. Eu estou vendo aqui a temperatura ambiente pela foto, eu posso imaginar o quê? Eu estou vendo que está ensolarado, não tem nuvens ao sol, provavelmente, olha a temperatura lá em cima, ó, de 30 a 29 graus. E aí, gente? Ela vai usar roupa quente ou roupa fria? Leve ou pesada? Como é que vai ficar? E aí, professora? Eles falaram alguma coisa, professora Eli? O Bruno disse que tá aí só prestando atenção, da cabeça explodir de tanta informação. É muita informação, é verdade. Isso, Mas vocês já estão no quarto ano, tá? Vocês aguentam. Eu só falei sobre tempo e clima, gente, mais nada. E olha só, aqui, pela essa imagem, a gente observa que quando a Ana for organizar as coisas dela, ela vai olhar que o tempo está ensolarado e ela não precisa usar roupas pesadas. Então, ela bota uma roupa mais leve na mochila. Já o Lucas, olha só, aqui a temperatura vai de 9 a 5 graus. Então, já está, ó, bem abaixo do que a Ana estava lá. E olha só a região que a gente observa aqui. A gente está vendo que o céu está cinzento
e que está nevando, gente. Coisa que, não, infelizmente, não acontece aqui no Recife. Mas, observando aqui essa imagem, a gente percebe que esse local está frio. Então, se está frio, ele vai organizar roupas para aquele clima frio. Ele vai colocar roupas mais pesadas e uma jaqueta, um casaco, um gorro, uma luva, um cachecol, para ficar todo esquentadinho. Então, é assim que a gente faz, tá certo? É assim que a gente se organiza. E como eu já falei, e vou ficar repetindo todas essas aulas, qual a diferença entre tempo e clima, gente? Olha, o termo tempo corresponde a uma situação de momento, indica o estado atmosférico em determinado tempo ou lugar, tá certo? Onde você mora pode estar chovendo, mas amanhã pode estar ensolarado. Pela manhã pode estar frio, mas à tarde pode estar calor. Tempo é da temperatura atual, tá certo? Como a gente está vendo aqui na cidade do Recife, olha só, a gente pode observar aqui, pela cidade do Recife, que o dia que desse aqui, esse momento, está o quê? Está chuvoso, não é verdade? Mas a gente conhece a nossa cidade e sabe também que nesse mesmo dia ela pode estar ensolarado. Do nada, chove, mas do nada, aqui ó, ele modifica e vai ficar o sol, como a gente está vendo aqui nessa outra imagem. Tá certo? Então, esse assunto é um assunto bem legal. Eu gosto muito de falar sobre temperatura e clima para vocês aí, ó, ficarem bem ligadinhos. Mas nosso tempo já está quase acabando, professor Eli. Isso mesmo. Os nossos estudantes aqui participaram. Eles responderam aí quando estava passando as imagens do casaco, dia nublado. É verdade, gente. Muito interessante isso. Mas o nosso tempo acabou. Olha só, eu falando de tempo aqui, de temperatura. Não esqueça a diferença. Clima, longo tempo. Temperatura, pouco tempo, tá bom? E a gente vai conversando mais sobre esse assunto nas próximas aulas. Então, ó, um beijo grande para vocês e até mais.